Essa mensagem de hoje é a sexta epístola de Gálatas que nós vamos palestrar nessa noite. Sabemos que nós estamos sendo edificantes com várias mensagens que foram faladas, mensagens edificantes, o qual que eu notei algumas mensagens aqui, que a Bíblia, que foram, primeira mensagem que foram ministradas pelo pastor Marden, onde precisamos encontrar em Deus e onde precisamos ser achados em Cristo Jesus. Foi algo que eu pude anotar e é uma mensagem que foi muito edificante, porque Paulo ele escreveu a Galácia, as igrejas de Gálatas, e essa mensagem ela foi trazida, para nós na primeira epístola que o pastor Marden ele palestrou ela, que estava em Gálatas 1, do versículo 1 até o 10. E a segunda epístola que foram trazidas também pelo pastor Marden, que está em Gálatas 2, 20, 6, 12, uma mensagem também muito edificante, muito rica. As dificuldades que os Gálatas estavam tendo, apesar de crerem em Jesus Cristo, eles deveriam praticar a lei mosaica e a lei cerimonial. Só que eles saíram um pouco da lei, saiu da fé e foi para a lei das obras também, irmãos? Se nós formos olhar mais aqui, a terceira epístola que foi trazida, é uma mensagem edificante também, que está em Gálatas 3, 1, trazida pelo presbítero Luciano, que foram faladas sobre a justificação pela fé. Mensagens muito edificantes, muito ricas, que nós possamos guardar em nossos corações e praticá-las também. E a quarta mensagem que foram faladas também foram em Gálatas 2, 1, 3, 1, mensagem também que foram falada pelo presbítero Alexandre, falou sobre o surgimento de Gálatas, onde surgiu e como surgiu, e foi falado também que tudo se define na graça de Deus. Glória a Deus por isso. E a quinta mensagem, muito edificante também, que foram palestrada pela irmã Cíntia, que foi falada que a nossa justificação começa em Cristo e termina em Cristo Jesus, nosso pastor. A salvação é obra de Cristo e salvação foi nos dada de graça. Que maravilha, irmãos. E hoje, nesta sexta epístola, nós vamos trazer uma mensagem que fala sobre liberdade. E eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 1, versículo 13 e 14, versículo 16 e 17 e 18. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1, pulando para o versículo 13 e 14, depois 16, 17 e 18. Amém, igreja? Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Pulando para o versículo 13, porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pulando para os 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Soberano Deus e eterno Pai. Pai, agora neste momento eu te peço, ó Pai. Ô Jesus querido, me esconde atrás da cruz agora. Convém, Senhor, que eu diminua e que tu cresça. Pai, me dê, Senhor, o espírito da sabedoria, do entendimento, para que eu possa transmitir para a tua igreja e que possamos guardar a tua palavra nos nossos corações, ó Pai. Que a tua igreja receba, Senhor, com muito amor e carinho e dedicação. Pai, fala conosco, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Querido, os Gálatas, eles iniciam a sua experiência pela fé. Eles iniciam a sua experiência pela fé. Porém, aqui ó, os Gálatas tendo, eu vou falar mais assim, os Gálatas tendo iniciado a sua experiência pela fé, porém, eles ficam contentes, parecem, né, ou parecem contentes em deixar a sua experiência de fé, a sua viagem de fé, e traçar um novo caminho baseado em obras. Um caminho que Paulo considera perturbador. Ele escreve a sua carta aos Gálatas contra um ataque vigoroso contra as mensagens. Ele escreve uma carta aos Gálatas com um ataque vigoroso, né, contra o evangelho de obras, mas sem defesa, um evangelho de fé. Quando eu comecei a estudar essa palavra, eu fico maravilhado com isso, porque Paulo, ele começa descrevendo as suas credenciais como um apóstolo, e ele escrevendo as suas credenciais como um apóstolo, ele traz uma mensagem de Deus, e ele fala nessa mensagem que a bênção vem de Deus com base na fé. Irmãos, a bênção vem de Deus com a base na fé. Quando Jesus, ele na cruz do Calvário, ele morreu na cruz do Calvário, ali foi quebrado a lei. E nós temos a liberdade de buscar, de aproximar cada vez dele. Ali ele trouxe para nós a liberdade de sermos livres para adorar, livre para fazer a vontade dele, livre para ser bênçãos na vida do outro. Como o pastor falou, vamos ser um canal de bênção na vida de outros. Nós temos essa liberdade porque nós alcançamos ela na cruz do Calvário. E com a base na fé, não a lei. A lei, ela declara os homens culpados e os aprisiona. A fé, ela liberta os homens para que aprendem a liberdade em Cristo. Mas a liberdade, isso aqui é muito sério, irmãos. A liberdade não é libertinagem. Liberdade em Cristo significa liberdade para produzir frutos de justiça através de um estilo de vida controlada pelo Espírito. Está vendo aí, irmãos? Fruto de justiça controlada pelo Espírito. Isso aqui faz nos aproximar mais de Deus, a nos encher mais do Espírito Santo de Deus, para termos uma vida controlada pelo Espírito. Deus está em nosso espírito e é por isso que devemos andar no Espírito. Não temos que vencer a carne para sermos espirituais, mas sim sermos espirituais para vencermos a carne. O padrão é bem simples. Se andarmos no Espírito, não haverá lugar para a provisão da carne. E se andarmos no Espírito, na dependência do Espírito, então naturalmente vencemos a graça sem um esforço natural. Se andarmos no Espírito, naturalmente nós vamos vencer pela graça, sem esforço natural, irmãos. Então, eu
vou começar a entrar, eu trouxe um tema para essa mensagem. Uma mensagem que fala, andando em Cristo é a verdadeira liberdade. Se nós permanecemos em Cristo, essa é a verdadeira liberdade. Esta carta foi muito edificante às igrejas. Ela fala conosco até os dias de hoje. Se nós meditarmos nessa carta de Gálatas, ela não foi só para a Galácia, para as igrejas de Gálatas, mas ela fala conosco até os dias de hoje. Irmãos, sinceramente, infelizmente, muitos cristãos estão deixando a desejar. Pessoas que estão dentro desse parâmetro, que precisam ouvir, precisam receber esse remédio que o Paulo mandou para a Galácia, mandou para a igreja de Gálatas. Eu falo por que um remédio? Porque isso aqui é absorvendo, é orientando, ensinando o que eles deviam fazer, porque eles estavam contra a mensagem da fé e estavam sobre a mensagem da obra. E não é isso, irmãos. Se nós olharmos para a Escritura Sagrada, Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Nós temos que aprender isso, porque isso foi o segundo mandamento que Deus deixou para nós. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. E muitas das vezes nós deixamos a desejar, muitas das vezes isso está na nossa carne, irmão. Nós somos egoístas, nós queremos só para nós, mas esquecemos do próximo, esquecemos daquele que precisa da nossa ajuda. Tanto que Jesus fala lá em Mateus: tive enfermo, não fosse me visitar, estava nu, não me deste vestir, estava com fome, não me deste comer, estava com sede, não me deste beber. Aí os discípulos perguntou: Senhor, quando é que estivesse assim? Assim é os meus pequeninos. Por quê? Porque nós precisamos sim, irmãos, nos adaptar a essa mensagem, a passar a amar uns aos outros como a nós mesmos. E infelizmente eu pude até observar aquela história, eu fui olhar aquilo que fala sobre o camaleão. O camaleão, irmãos, ele, no local onde se encontra, onde ele vai, ele se adapta com o local onde ele está. Você quer ver se o camaleão, se nós apagarmos a luz aqui, vai ficar tudo escuro. O camaleão, quando ele adentrar aqui dentro da igreja, a pele dele, ele fica escuro. Se o camaleão for num local onde estiver verde, a pele dele fica verde. Ele se adapta na medida do local onde ele está. E eu observando o camaleão, eu pude observar e escrever alguma coisa que é como se fosse nos dias atuais, como se fosse nos dias atuais do evangelho de hoje, aqueles que se dizem cristão. Vocês vão entender muito bem onde eu quero chegar. Ontem mesmo eu estava na casa da minha sogra, eu fiquei triste por uma situação que aconteceu a respeito de, não vou falar denominações de que é, mas isso está adentrando dentro das igrejas. Quer ver só? Sendo cor, dificilmente sua pele se torna da mesma cor, sendo dificilmente identificá-lo. Se for verdade, se for verde, da mesma forma, sim, ele é um experiente em fazer esconderijo na sua própria pele. Por ter essa vantagem, assim também é o processo da libertinagem na vida de muitos, principalmente cristãos. Praticam pecados em seus ambientes e quando chegam na esfera da igreja, se camuflam, usam a Bíblia Sagrada e com sorrisos supostamente que estão em santidade em Cristo. No exterior, aparências supostamente de Cristo, e no interior o pecado mortal reinado, entronizado em seus seres.
É triste dizer isso, irmãos, mas a gente vê acontecendo isso aí fora. A gente vê na mídia, isso aí está escandalizando o Evangelho. Só que as pessoas, vê de olhar para o Senhor, vê de olhar o que Jesus passou para elas na cruz, elas olham o que acontece com o ser humano e se afastam da presença de Deus, se escandalizam daquilo acontecer. Se o homem era pregador da palavra, se era pastor, se era presbítero, se era levita, era uma bênção, e aconteceu isso com ele. Para que? Não é assim, irmãos. A Bíblia fala que a nossa visão é na cruz do Calvário, a nossa visão é Jesus, a nossa visão é encontrar a nossa salvação em Cristo Jesus, é ter liberdade para adorar, para santificar, para buscar, porque essa liberdade foi na cruz do Calvário por nós, derramado o seu sangue precioso na cruz do Calvário. É ali que nós encontramos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E não escandaliza muito não, que vai acontecer muitas e mais coisas, irmãos, para esfriar as pessoas do Evangelho, para as pessoas abandonar a fé em Cristo. Mas nós devemos estar licenciados, buscando a palavra de Deus, e essa carta de Gálatas é uma carta muito edificante, muito rica, para nós aproximarmos mais do Senhor, para nós encontrarmos mais e mais com Deus. A Bíblia fala que, saindo do livro de Gálatas, em 1 Coríntios 6, 7, versículo 21 e 22, diz assim, 21, foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir a tua liberdade, aproveita a oportunidade. Versículo de 22 do 1 Coríntios 7, fala assim, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, e liberto, e pertence ao Senhor, e da mesma forma aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo, foste comprado pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homem. Está vendo, irmãos? Nós somos hoje livres, nós somos hoje livres, mas, porém, somos escravos de Cristo. Mas aí você me pergunta, o que é, presbítero Gioval, ser escravo de Cristo? Aí eu pesquisei e pude entender aqui, ó. Ser escravo de Cristo significa pertence a Ele. Ser escravo de Cristo é estar completamente submisso ao seu domínio e ser plenamente obediente à sua vontade. Amém, igreja? É por isso que nós somos escravos de Cristo. Mas somos libertos, somos salvos, somos livres para fazer a vontade dEle. E é muito forte essa mensagem. E se nós olharmos também na Bíblia Sagrada, eu pude tirar um tópico, o primeiro, o segundo e o terceiro tópico aqui. E se formos olhar na Bíblia Sagrada, está escrito aqui em 1 Pedro 2,16: considerando que sois livres, não useis a liberdade para pretexto para fazer o que é mal, mas viveis como servo de Deus. Amém, irmãos? Por esse motivo, a licenciosidade do pecado deve ser quebrada no meio dos irmãos, através da confissão deles diante de Cristo. Aí sim está uma prova verdadeira de que realmente a libertinagem não domina esses irmãos em Cristo. Glória a Deus. Irmãos, nós somos livres, mas nós não podemos deixar a carne nos dominar. Nós temos que vencer a carne. Por que Paulo fala, por que a Bíblia de Gálatas, por que aqui fala aqui em 1 Pedro, que aqui fala sobre, a gente lê aqui sobre libertinagem? Porque a libertinagem, infelizmente, está adentrando dentro do Evangelho. A libertinagem está adentrando dentro das pessoas, dentro das igrejas, e escandalizando o Evangelho de Cristo. Mas aquele que buscar com força, com fé, com sinceridade, buscar aproximar mais de Deus, ter convicção de que Ele é pela fé que Ele vai alcançar a sua vitória,
É pela fé que você vai ser cheio do Espírito Santo. É pela fé que você vai alcançar o galardão que está preparado para nós. Quando você tiver convicção que aquilo que foi pago na cruz do Calvário foi um preço muito alto pela sua vida, pela minha vida. Quando você tiver convicção que o sangue derramado é que nos justifica, que o sangue derramado é que nos purifica, que o sangue derramado é que nos salva, que o sangue derramado é que nos liberta, aí você vai ter a convicção de alcançar uma vida cheia de graça e do Espírito de Deus na sua vida. Aleluia. Essa é uma vida que nós devemos, irmãos, ser prisioneiro de Cristo é a melhor coisa que tem, porque nós temos que estar na submissão dEle, direcionado por Ele e guiado por Ele. Nós temos que ter essa submissão. E ser prisioneiro de Cristo é você ter uma vida livre, cheia da graça do Espírito Santo, é você ter autoridade de poder colocar a mão sobre o seu irmão e orar por ele e profetizar que está curado em nome de Jesus, que está liberto, que está salvo, porque Jesus, quando foi para a cruz do Calvário, ele falou que coisas maiores nós iríamos fazer. Se crer, tu verás a glória de Deus. É Bíblia, irmãos. Nós temos que crer nisso, nós temos que crer nessa liberdade que o Senhor alcançou para nós na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado ali, um sangue precioso. E olhando aqui, o segundo tópico aqui que está em Romanos 6,15, que diz assim: nunca devemos praticar as obras pecaminosas, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Aí vem aqui: a quem você serve? Pecado ou santidade? A quem você serve? A Cristo ou a Satanás? Você é um escravo livre e servo de Cristo? Ou você é um escravo da libertinagem e escravo de Satanás? É muito sério, irmãos. Nós vamos depois falar aqui sobre a licenciosidade. Está aqui que eu pude observar aqui sobre a libertinagem. Irmãos, a quem nós servimos? Nós temos que perguntar isso. Porque se nós começamos a praticar coisas ruins, nós vamos servir o quê? A Satanás. Mas se nós começarmos a praticar as coisas boas, as coisas agradáveis a Deus, as coisas que estão dentro da Bíblia, a obediência, a sinceridade, o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa transparência com Deus, nós vamos começar a praticar as coisas que agradam ao Senhor, a santidade ao Senhor, as obras em Cristo Jesus. A quem você serve? O pecado ou a santidade? É isso, irmãos. Mentira é pecado, inveja é pecado, está na Bíblia Sagrada. Idolatria, muitas coisas que contamina, que está aí contaminando o Evangelho, que está adentrando dentro das igrejas, mas infelizmente é muito triste a gente ouvir isso, escandalizando o Evangelho, pessoas que de altares, fazendo coisas que não agradam e depois sendo aí falado, para afastar as pessoas, esfriar as pessoas, tirar as pessoas da fé. Mas nós devemos o quê? Olhar a nossa vida com Jesus Cristo e buscar do Senhor a nossa salvação, buscar do Senhor a nossa santidade, buscar do Senhor cada vez mais a nossa liberdade em Cristo Jesus. A quem você serve? A Cristo ou a Satanás? Você é um escravo livre e servo de Cristo, ou você é um escravo da libertinagem e escravo de Satanás? A verdadeira liberdade em Cristo faz com que o homem ande em espírito. Duas definitivas ordens que você decidirá a quem obedecer. Duas definitivas ordens a quem você deverá obedecer. Aqui está escrito: ou as obras da carne, ou as obras do Espírito. As obras da carne, irmãos. Gálatas 5, 19 e 21 fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É Bíblia, irmãos, está aqui em Gálatas 19, 21. Aqueles que estão cometendo tal coisa não herdarão o reino de Deus. Mas as obras, louva a Deus por isso, porque as obras do Espírito Gálatas 5, 22 e 26. Mas as obras do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns dos outros. Amém, irmãos? Então essa é as obras do Espírito. É Bíblia, está aqui em Gálatas 5, 22, 26. Isso tudo foi mandado, né? Paulo escreveu a Galácia e colocando sobre isso todas essas palavras, porque eles estavam distanciando, indo para o caminho que não agradava ao Senhor. E o caminho para a vitória do cristão é honrar a Cristo e a sua confissão, ser limpo e santo, não sujar e ser pecaminoso, entender que a nova criatura deve ser desenvolvida em Cristo e no Espírito, não ressuscitar jamais a velha criatura de maneira nenhuma. Amém? Não ressuscitar jamais a velha criatura de maneira nenhuma. A palavra do Senhor fala, irmão, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então nós jamais podemos ressuscitar a velha criatura. Quando você foi submergido às águas ali ficou a velha criatura e nasceu nova criatura em Cristo Jesus. Quando você aceitou, confessou o Senhor como único suficiente da sua vida, ali nasceu um novo servo, uma nova serva, um novo filho de Deus, uma nova filha de Deus. E ser servo de Cristo até a eternidade. Lembre-se, os que andam na carne servem ao pecado e a Satanás, e o que anda em espírito serve a Cristo e verdadeiramente são filhos de Cristo. Amém, irmãos? O que andam em Cristo são verdadeiramente filhos de Cristo. Romanos 8, 15, 16 diz assim: porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual chamamos Abá, Pai. O mesmo Espírito que testifica o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Eu e você, irmãos, tem o privilégio de ser chamado filhos de Deus. Tudo isso foi através da cruz do Calvário. Nós temos o privilégio de ser considerado como filhos de Deus. Se você é um filho obediente, com certeza as bênçãos vão recalcadas sob medida sobre a sua vida. Qual pai que o filho sendo obediente vai negar algo para o filho? Então que nós possamos ter essa condição de como filho de Deus, alcançarmos a nossa vitória em Cristo Jesus, alcançarmos de sermos livres para adorar, e livres do pecado, livres das coisas que contaminam, livres das coisas que vêm entristecer o coração de Deus. Nós somos livres, irmãos, nós somos livres. E a Bíblia fala aqui em Gálatas 5:1: estais, pois, firme na liberdade com Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. 2 Coríntios 5, 15, 17 diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E tudo se passaram, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, que você possa tomar posse dessa mensagem, que você possa tomar, tudo se fez novo na sua vida. Vamos agarrar, irmãos, porque a nossa igreja aqui está na visão. Nós estamos na visão de alcançarmos cada vez mais a santidade com o Senhor Jesus, a alcançarmos mais a intimidade com o Senhor, a alcançarmos mais de buscar mais a presença do Senhor e sermos mais autoritários na palavra, na unção, em profetizar, e é isso que agrada o coração de Deus, na obediência de servir a Jesus como servo e como filho dele. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e isso mais uma vez foi alcançado para você. Aquilo que Jesus passou foi uma vitória grande para mim e para você, alcançou a nossa liberdade, para nós sermos livres, para fazer a vontade dEle, buscar a presença dEle a cada momento, a cada segundo na nossa vida, e ser submisso ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. É isso que nós precisamos cada dia, cada momento, irmãos. É a presença do nosso Senhor, não escandalizar com as coisas do mundo, mas olharmos para as coisas eternas, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do céu, aquilo que nós vamos alcançar, a nossa vitória cada vez mais em santidade, cheio da graça e do Espírito Santo do Senhor. Segunda Coríntios, que fala aqui, 5, 15, 17. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Está aqui, irmãos, Paulo escreveu aos Coríntios, e aqui está escrito, 5, 15, 17. Então, que as coisas velhas se passaram para você, e eis que tudo se fez novo. A cada dia que nós viemos na igreja, a cada dia que nós recebemos, a cada dia que nós buscamos, mais coisas novas estão acrescentando na nossa vida, mais intimidade nós estamos buscando, mais a presença do Senhor na nossa vida. É isso, irmãos, e isso foi alcançado por nós. Você tem a liberdade para ser livre, para buscar, para louvar, para engrandecer, para fazer a vontade de Deus, para amar o seu irmão, para ajudar o próximo. Isso foi alcançado na cruz do Calvário como exemplo de amor. Jesus, Ele nos amou, Ele continua nos amando, e Ele cada vez mais quer aproximar de nós, que nós possamos colocar as coisas da carne, irmãos. As coisas da carne é muito sério. Tem muita gente que está olhando mais para as carnes, fazendo as coisas da carne, traz a pessoa para o centro de tudo. As obras da carne, ela traz as pessoas para o centro, não o que ela está fazendo para Cristo, mas ela está trazendo ela para o centro de todas as coisas. Mas as coisas do Espírito não. As coisas do Espírito é colocar Jesus no centro de tudo na nossa vida, é colocar Jesus no centro de todas as coisas. Essa é a mensagem da obra do Espírito para nossas vidas. A mensagem da obra do Espírito é buscar cada vez mais e colocar Jesus em todas as áreas, na minha vida e na sua vida, em todo momento, em todo trabalho, e na escola, lá onde você vai, ao amanhecer, ao acordar, é colocar Jesus no centro de tudo na nossa vida, irmãos. Essa é a mensagem da obra de Cristo. Essa é a mensagem da liberdade que Cristo requer de nós, é a liberdade da escravidão nele. Nós somos escravos dele, mas para fazer a vontade dele, buscar a presença dele e fazer a obra dele. Jesus Cristo libertou os crentes da escravidão, da lei, do legalismo e do pecado, libertinagem, e os colocou numa posição de liberdade. A cruz transformadora dá ao crente a libertação da maldição e do pecado, e da lei de si próprio. Versículo-chave de Gálatas 2, 20 e 21, diz assim: estou crucificado com Cristo,
E vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida agora que eu vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou. Amém, igreja? Que nós possamos viver na fé, em Cristo Jesus, o qual Ele nos amou e continua nos amando até a eternidade. Que essa mensagem que veio ao meu coração, possa guardar no seu coração também, e carregar com si. Não se escandalize com as coisas terrenas, mas vamos olhar para as coisas eternas, as coisas que vêm do alto céu. Você tem liberdade para isso, irmão. Você tem liberdade de definir o que você quer. E nós sabemos que a melhor coisa é fazer a vontade de Cristo. Não a vontade de Satanás, mas a vontade de Cristo. Por isso Deus nos deu essa graça. E a graça está sobre nós. Amém?